A história começa em relação a Luin Ardell. Ele é um mago que nasceu com o transtorno de evocação de magia que faz com que ele não seja capaz de lançar magias para fora do seu corpo, mas ele conseguiu uma maneira de utilizar magia sem precisar lançá-las para longe do seu corpo. Ele nasceu em uma pequena província que está em uma terra devastada mágica. Sua mãe, após lhe dar a luz, deseja que seu filho possa ser uma luz para o mundo. Na sua infância, Ardell sempre foi uma criança comum como as outras. Porém, um dia, quando seu pai falava com outro homem em relação a um local, Ardell avisa que ele não deve ir para próxima da Montanha do Sul, pois o fluxo de mana do local era bastante estranho. Os homens ficam sem entender o que Ardell queria dizer. Noutro momento, o subordinado volta para alertar seu patrão, pai de Ardell, que conseguiu sobreviver a uma casualidade, próximo da Montanha do Sul por causa do jovem mestre Luin. O pai do Luin fica pensativo ao ouvir essa notícia. Então percebe que seu filho pode sentir a mana no ar. Ardell conta que após este dia ele continuou mostrando mais talento para magia. Por causa disso, no seu 10º aniversário, foi para a Academia Mágica Ignite, a melhor academia mágica do Reino Radiant, e ainda entrou como aluno representante com o título de gênio, pois conseguiu superar incontáveis crianças de famílias que detêm muitos prestígios. Ele conta que após sua entrada se sentiu um pouco pressionado, mas achou que seu nome aumentaria o status da sua família. Contudo, não conseguiu chegar muito longe, pois toda vez no teste prático de lançamento de magia falhava. Em mais um dia na academia de magia, no salão de treinamento da Academia Ignite, a vez do Luin chega. O seu professor de combate mágico Idel o chama para vir à frente, então lhe diz para conjurar uma bola de fogo e atingir o espantalho à frente. O protagonista olha para sua mão enquanto pensa que uma bola de fogo qualquer aluno da academia consegue invocar facilmente, mas para alguém incapaz de invocar magia, é uma tarefa bem difícil. Com um olhar de tristeza, o Luin fica pensando se realmente consegue fazer tal coisa. O professor, vendo que o protagonista está receoso, manda começar. Luin invoca um pouco de chamas na palma de sua mão enquanto pensa que dessa vez pode funcionar. Pobre protagonista vai ter mais um desgosto. Ele deixa a chama ainda mais intensa enquanto pensa que desta vez realmente conseguirá. Todos os membros da escola de magia ficam espantados ao ver tamanho da magia de fogo. O professor fica calado enquanto olha atentamente com um olhar sério. Assim o protagonista se prepara para lançar a magia. Quando ele pretendia lançá-la, sente uma dor que faz todo o seu corpo tremer, o fazendo vomitar. Ainda com as chamas invocadas, ele fala que não consegue. O professor chama sua atenção dizendo que ele deve liberar a magia. O protagonista fala que por mais que tente, as chamas não saem de suas mãos. O professor chama sua atenção dizendo que agora ele é um aluno da classe de graduação. Por isso, caso ele não consiga lidar com uma simples magia de bola de fogo, não passará no teste de graduação. Assim estará fadado a falhar. O protagonista, com um olhar de frustração, pensa que realmente está fadado a falhar, mas não desiste. Pede desculpas e diz que irá praticar ainda mais. Dessa forma, ele sai do campo de treinamento pensando que para se graduar precisa passar no teste prático atingindo os alvos múltiplas vezes com bolas de fogo. No entanto, como ele sequer conseguiu fazer isso, nunca conseguirá se tornar um mago de 3º nível. Os outros alunos ficam irritados como um aluno como Luin conseguiu entrar na academia como o melhor aluno, enquanto dizem que ele deveria desistir e que ele é o idiota da academia. O protagonista caminha para fora do campo de treinamento enquanto fica pensando por quanto tempo conseguirá aguentar. Já no corredor da academia, enquanto os alunos vão para seus dormitórios conversando, Luin fica longe de todos. Nessa hora, um dos seus colegas fala com ele, o ridicularizando, chamando de idiota da academia. Então o aconselha dizendo que está na hora dele fazer as malas, pois por causa dele o padrão da classe de graduação caiu. Por isso o aconselha voltar para casa, para o seu território rural. Outro aluno comenta sobre a falta de habilidade do protagonista, então diz que pelo menos ele deveria ter dinheiro. O outro colega comenta que seu pai disse que a família Ardell são apenas idiotas que agem como durões mesmo não tendo nada. O protagonista, ao ouvir isso, fica irritado, se vira rapidamente desferindo um forte soco no rosto do seu colega de classe, o fazendo sair voando. Então indaga seu colega de classe sobre ele tentar falar alguma besteira novamente. O garoto que levou o soco enquanto sangra pergunta ao Luin como ele ousa socá-lo. O protagonista fala ao seu colega bem forte que ele deveria saber a hora de parar. Ainda indaga sobre quem ele é para falar da família Ardell e do seu pai.
O outro colega de classe parte para cima, no entanto, Luin também o acerta fazendo cair de joelhos. Nessa hora Ben-Fall conjura uma magia de raio e lança contra o protagonista perguntando como um lixo com evocação de magia como ele pôde fazer tal coisa. O protagonista tenta fazer algo, no entanto, percebe que não consegue mexer seu corpo. O professor ao ver tudo o que aconteceu tenta impedir, mas é tarde demais, a magia atinge o protagonista. O protagonista percebe que morrerá, mas nessa hora uma janela aparece dizendo que ele é a encarnação de Draka, o destruidor de mundos e que a janela de status foi desbloqueada. O protagonista se vê de frente a um ser com um olhar imponente. O sistema também informa que o artefato jogador foi ativado. Luin ao ver tudo isso fica sem entender enquanto se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento Draka chama o protagonista pelo nome. Ele fica sem entender. Então começa a acordar e vê a maga de cura Ellen da academia o chamando. O protagonista acorda, logo pergunta onde está. A maga Ellen lhe diz que ele está na sala de recuperação. Luin se senta, então fica se perguntando o que foi que aconteceu lembrando do Draka. Ele pergunta à professora por quanto tempo ficou desacordado. Ela lhe diz que por quase um dia ainda diz que Deus o ajudou, pois não aconteceu nada pior. O protagonista pergunta se ficará bem. A maga explica que ainda está investigando, mas parece que tudo está bem com ele mesmo sendo atingido por uma magia de raio, pois nele não há sequer um ferimento, queimadura e nem mesmo um órgão danificado. Ainda lhe diz que nunca viu algo igual. O protagonista se pergunta como algo assim é possível, pois a magia de raio elétrico é uma magia que queima o corpo todo em segundos. Enquanto pensava, o professor Idel entra no quarto. A maga de cura se despede dizendo que caso algo estranho aconteça ele pode chamá-la. O professor se aproxima e pergunta ao protagonista como ele está. Luin fala que está bem. O professor fica feliz em ouvir isso, então revela que houve uma reunião de professores em relação ao incidente que teve. Então explica que decidiram expulsar Ben-Fall, pois usou magia ofensiva contra um colega e espalhou falsos rumores sobre o chefe da família Ardell. O protagonista conta que também bateu em um colega. O professor fala que sabe. Por isso também terá uma punição. Então conta ao protagonista que ele terá que fazer serviço voluntário na academia por um mês. O Luin concorda. O professor diz que quer perguntar algo. Logo pergunta se ele tem algum artefato. O protagonista fica surpreso ao ouvir isso. Logo diz que não tem nada disso, pois caso tivesse nunca sofreria bullying. O professor ao ouvir isso fica pensativo, mas aceita a resposta do protagonista ao ponderar um pouco. O Luin pergunta o porquê da pergunta. O professor se cala por um momento, então o lembra que se lembra de ver uma luz vermelha que cobriu seu corpo antes do raio o atingir. O Luin pergunta novamente o que ele está querendo dizer com o artefato. Nessa hora o protagonista se toca lembrando do Draka, mas pensa que está pensando besteira. Assim diz novamente ao seu professor que não tem nenhum artefato. O professor aceita a resposta e se despede mandando descansar mais um pouco. Após o professor ir embora, o protagonista fica pensando sobre a experiência que teve e lembra que o sonho estava relacionado ao Draka destruidor de mundos e sobre um tal jogador. Ao forçar sua mente mais um pouco percebe que havia mais alguma coisa. Então lembra que estava relacionado à janela de status. Ao falar isso, uma janela aparece à sua frente. O protagonista toma um susto e a médica vai até ele perguntando se está tudo bem. O Luin pergunta se ela não está vendo a coisa azul na sua frente. Ela pergunta o que ele está falando, pois não há nada. O protagonista fica surpreso em ela não conseguir ver nada, então percebe que somente ele pode ver. Assim nos é mostrado a janela de status do protagonista informando seu nome e a história do Draka informando que Draka é o destruidor de mundos. Um mago que buscou ter uma força infinita, mas ele pereceu junto ao seu mundo. Conta também que Draka desde o nascimento não tinha habilidade para evocar mana. O Luin percebe que está agindo muito estranho. Por causa disso dá uma desculpa para a médica. Após ele falar isso ela se acalma e lhe diz que o resultado dos exames foram normais, então o diz para voltar ao dormitório. O Luin agradece. Após um tempo no campo de treinamento da Academia de Magia, o protagonista invoca a janela de status. Nela aparece uma missão que o informa que ele se tornou um jogador conectado ao Draka, o destruidor de mundos.
Por isso lhe dá uma missão para fortalecer o corpo pedindo que ele dê 100 socos, 100 chutes e 100 chutes giratórios. A missão informa que a recompensa será ganhar mais 10 de força e desbloqueará outras habilidades. O Lui arregaça as mangas enquanto faz isso, percebe que tudo está relacionado à força, então fica pensando como isso o ajudará já que ele é um mago. No entanto, decide acreditar, então começa a desferir socos. Com isso a janela de status começa a contar os socos. Ele dá mais um soco, mas a missão não acumula o soco, o fazendo perceber que caso não dê o soco na posição correta o ponto não será acumulado. Após um longo tempo já muito cansado ele consegue concluir a missão ganhando 10 de força e novas habilidades. Nessa hora ele sente algo fluindo no seu corpo. Ele percebe que essa força é mais fundamental do que a mana. Ele sente que realmente ficou mais forte, então decide testar desferindo um soco. O protagonista fica feliz ao ver que sua magia ficou mais forte por causa do poder que ganhou, feliz por ter ficado mais forte. Ele decide verificar o que são essas habilidades. Ao abrir a janela de status é mostrado que ele conseguiu a habilidade Círculo de Força, uma passiva que substitui mana por força e outra habilidade que faz com que os círculos de mana sejam substituídos por círculos de força. É explicado que toda a magia do jogador será afetada pela força e também que todo movimento que ele fizer será afetado pela força. O protagonista fica sem entender muito o que são essas habilidades. Assim é explicado que todos aqueles que sentem e estudam mana têm um círculo em volta do coração que é chamado de círculo de mana. Este desempenha uma função na liberação e no fortalecimento da mana do mago. Também aumenta em número dependendo da profundidade da mana e da quantidade de mana que o mago pode controlar. Lui lembra que tinha 4 círculos de mana em seu coração, mas por causa da sua deficiência era como se ele não tivesse nenhum. Ao inspecionar o círculo de mana, ele percebe que o círculo desapareceu e que algo está girando no lugar que é o círculo de força. O protagonista ao perceber isso fica triste, pois para ser um mago precisa ter um círculo de mana. Por causa disso fica preocupado pensando que sua vida como mago tem acabado. Porém, não desiste decidindo testar as habilidades. Assim ele invoca uma bola de fogo e aparece tão rápido e forte que o protagonista fica surpreso. Ele percebe que o poder do artefato jogador é incrível, pois na magia o princípio básico é que leva pelo menos 10 segundos para a magia ser liberada. No entanto, o artefato faz invocar instantaneamente. Após cancelar a bola de fogo, a janela de status aparece. O Lui fica se perguntando o que pode ser. A janela lhe mostra a nova habilidade chamada Mago da Loucura que se baseia no método de magia projetado por Draka. Com essa habilidade o usuário poderá atacar os inimigos ao carregar magia em seu corpo, pois o usuário poderá atacar ao imbuir magia em seu corpo. Agora sim o protagonista vai começar a ser um mago. O prota tem potencial para descer a porrada nos outros. Se não pode lançar a magia para chegar nos inimigos, então é só levar a magia até eles. O protagonista se pergunta como isso pode ser possível, então teoriza que o Draka pode imbuir magia em si mesmo para lutar usando as nos seus punhos e pernas, então se pergunta como o Draka pensou nesse tipo de técnica. Poxa, faz sentido, pois o Draka assim como o Lui pode invocar a magia, porém, somente não pode a lançar, é tipo um espadachim mágico que imbui a espada com magia e a usa para desferir fortes golpes. O sistema informa ao Lui que ele tem uma nova missão que se trata de testar o Mago da Loucura desferindo um forte golpe em um alvo físico. Ele percebe a oportunidade de se tornar um mago usando essa técnica, assim desfere um golpe no boneco de treino o fazendo explodir. Ao ver a explosão, o Lui sorri vendo que funcionou. Agora o protagonista vai lutar na base do tapa. Após isso a missão é concluída, o sistema informa que ele adquiriu mais 10 de força. Ao ver isso ele cai no chão cansado e se deita aliviado. Por estar muito cansado, o protagonista cai no sono acordando com seus colegas ao seu redor preocupados ao verem deitado no chão desacordado. O protagonista agindo como se nada tivesse acontecido se levanta perguntando por que todos estão no campo de treinamento. Ainda pergunta se é a primeira vez que eles veem alguém dormindo do lado de fora. Seus colegas ficam sem palavras ao ouvirem isso. Um deles pergunta se por acaso ele bebeu alguma coisa, pois não é normal um nobre dormir no lado de fora do dormitório. O protagonista sai andando como se nada tivesse acontecendo dizendo que não bebeu nada.
Ainda diz que somente ficou cansado e acabou dormindo. Os outros alunos ficam sem palavras ao ouvirem isso. Um deles percebe que o Louis mudou, por isso pergunta ao seu colega se ele percebeu. Este fica na dúvida. Deixa o protagonista te descer na porrada que você vai perceber. O aluno que percebeu olha para trás e vê restos do boneco de treinamento, por isso fica pensando o que será que aconteceu, então pergunta aos outros se por acaso foi o Louis que fez esse estrago. Os outros não acreditam por causa da condição do protagonista. Já no dormitório da academia, o protagonista encontra seu colega de quarto Jason Damon. Este pergunta por que ele somente voltou agora, pois ele nunca sai da academia. O protagonista secamente o diz que ele não precisa saber. O protagonista explica que Jason é o filho mais velho da família Damon. Conta que ele é famoso por conjurar e minerar metais. Ainda diz que Jason sempre o tratou bem apesar da fama que tem. O amigo do protagonista pergunta se ele conheceu alguma garota, por isso esse é o motivo dele ter voltado agora. O Louis conta que apesar dele ser seu amigo, este é um lunático maluco por garotas e álcool e sai da academia secretamente. Ele sai da academia porque vai visitar a família que tem por perto para ver suas primas. Jason tenta falar algo, mas Louis pergunta do que ele está falando. Ainda joga sua camisa na cara do Jason e diz que vai tomar banho. No banheiro ele descansa, logo lembra que tinha uma missão adicional, assim decide checar falando missão para a janela de status aparecer. A janela aparece informando que a missão repetível está ativa, lhe dá novamente a missão de desferir socos, chutes e chutes giratórios. Sung Jin-woo, é você? Ele percebe que a missão é a mesma, mas a quantidade de treinamento duplicou, então se pergunta se no futuro irá continuar aumentando, mas não se importa desde que o faça virar um mago, após se passar um mês. Louis nos conta que a missão repetível podia ser concluída uma vez por dia. A recompensa era sempre a mesma, no entanto, o treinamento aumentava todo dia. Ele conta que caso não concluísse a missão no dia proposto, todo o seu progresso chegava a zero. Por isso fazia todo o possível para não perder um dia sequer. Após treinar tão intensamente, ele conta que ganhou uma nova habilidade chamada Artes Corporais que lhe permite aumentar todas as habilidades do seu corpo. Noutro local, após o treinamento, o Louis dorme na sala de aula. Os outros alunos ficam surpresos ao verem dormindo, pois ele é uma pessoa muito dedicada e nunca dorme nas aulas. Outro comenta que o viu treinando no salão de treinamento. Após todo o comentário, mais um dia se passa. O protagonista fala que continuou treinando intensamente. Fala que também procurou algo relacionado ao Draka na biblioteca da Academia de Magia, mas não encontrou nada relacionado a ele ou ao sistema. Por causa disso se pergunta quem é o Draka. Ele verifica seus status informando que ele tem 470 de força, 100 de agilidade e 1550 de sabedoria. O protagonista está assim com mais ou menos um mês de treino. Imagina após um ano de treinamento. Seu amigo Jason chega na biblioteca e o chama e o informa que o chefe da família Ardell está na academia. O protagonista fica surpreso em saber que seu pai está na academia. Ao ouvir isso, sai correndo para encontrá-lo. Este, ao vê-lo, fica feliz em revê-lo. Eles vão para um lugar mais reservado para conversar. Já devidamente acomodados, o protagonista pergunta como seu pai está, pois se passaram 6 anos. Este diz que está bem. Ao ouvir isso, o protagonista pergunta como está sua irmã, Luina. Seu pai responde que ela cresceu e disse que está aprendendo esgrima para proteger seu irmão fraco. Aquela humilhada de leve. O Louis fica um pouco envergonhado ao ouvir o que sua irmã disse. Seu pai lhe conforta dizendo que ela sempre foi desse jeito. Para confortar seu pai, o protagonista fala que está bem. Ele pergunta o que o protagonista quer dizer com isso. Este explica que não feriu fisicamente ou emocionalmente o pai do protagonista. Fica calado, então diz que veio à academia para perguntar se ele quer desistir, pois sabe o que ele tem passado. Que pai, meus amigos! O protagonista fala que sabia que esse era o motivo da sua vinda, mas diz que já encontrou um jeito para reverter a situação que está. Por isso pede que confie no seu filho, pedindo para fazer uma promessa. Seu pai pergunta que tipo de promessa. O protagonista fala que se caso ele falhar outra vez no teste prático, ele poderá decidir o que quiser, mas caso consiga passar, fará o que bem entender.
Assim, após isso tudo, o dia do exame chega. O professor fala que caso falhem o resultado será falha instantânea. Dessa forma a parte escrita começa. Enquanto faz o exame escrito, o protagonista fica feliz porque dessa vez o resultado será diferente. Ele explica que no exame prático é dividido em 4 partes. São eles alvos, medição de poder mágico, combate real e combate 1 contra 1. Em outro local para fazer o exame prático, o Jason pergunta ao Luin se ele tem alguma coisa na manga para o exame prático. O protagonista fala que fará um método diferente. O Jason fica feliz em ouvir isso, perguntando se ele achou alguma maneira. Nessa hora um de seus colegas desdenha perguntando se ele realmente vai fazer o exame prático, pois o transtorno de evocação de magia torna ele em um inútil. O protagonista não se intimida e diz que irá fazer o teste. O colega de classe o aconselha a desistir para não ser humilhado pela 7ª vez. O protagonista fala que o conselho que recebeu não será útil. O colega, ao ouvir isso, fica indignado ao ver a atitude do protagonista, pois ele sempre ficava tímido ao vê-lo, então o provoca dizendo que irá acabar com ele na luta que está por vir. Após tudo isso passar, o primeiro teste prático dos alvos acontece. Luin explica que o teste é feito para ver quantos alvos uma pessoa consegue atingir com uma conjuração de magia, mas o teste desse ano ficou mais difícil, pois os alvos estão constantemente se movendo. Por causa dessa dificuldade acrescentada no teste, a média dos alunos foi horrível. Os professores ficam surpresos por esse ano as notas serem tão ruins. Um dos professores, chamado Elric, tio de Miquel Garil, pedem que os outros prestem atenção. Miquel se posiciona conjurando sua magia de raio e lança enquanto pensa consigo mesmo que mostrará ao protagonista a diferença entre os dois. A magia lançada atinge diversos alvos conseguindo uma boa pontuação. Os alunos ficam surpresos ao verem a força do Miquel. Seu tio vibra elogiando seu sobrinho. Mas o reitor da academia, Tyrion Ignite, pede para que ele pare se sente, então diz que não precisam mais assistir os testes, pois já sabem o nível dos graduandos desse ano. Porém, o professor do Lui pede que assistam mais um pouco, pois seu aluno Lui é o próximo. Esse sim é um professor. O reitor pergunta o porquê de assistir o Lui, pois ele tem problemas, mas decide dar uma chance já que mesmo com a doença de evocação de magia ele continua na academia. O Luin vai até a zona de teste sorrindo e pensa que essa é a hora de provar sua força. O instrutor pede que ele comece. Assim o protagonista invoca uma pequena bola de fogo que se transforma em várias ao seu redor. Os professores ficam surpresos ao verem tamanho poder e a velocidade de conjuração. Miquel fica irritado ao ver o poder do Luin. Nessa hora o protagonista salta ativando a habilidade Refração Temporal que distorce e refrata o tempo por 30 segundos, o fazendo ganhar uma aceleração igual a 200% de sua força e movimentos. O protagonista, aproveitando a oportunidade, acerta diversos socos usando as bolas de fogo ao seu redor, destruindo todos os bonecos de treinamento. Os professores ficam surpresos ao verem tamanho poder e habilidade, seus colegas ficam sem acreditar no que estão vendo. O protagonista sorri ao ver o tamanho do estrago que fez. O instrutor informa que o Luin destruiu 27 alvos. Todos ficam sem acreditar no que o protagonista fez, pois essa pontuação é a maior já feita no exame da academia. O reitor se levanta e aplaude o protagonista. Seus colegas também vibram torcendo pelo Luin, dizendo que ele foi incrível. O Miquel fica furioso ao ver o que o protagonista conseguiu fazer. O Luin, ao ouvir todos vibrando, fica pensando por tudo que passou nos últimos 6 anos e fica feliz. No conselho dos professores, o tio do Miquel pergunta como é possível usar magia nas mãos, pois no reino ninguém nunca usou tal forma. O professor do Lui fala que a magia é um reino sem limites com infinitas possibilidades, então diz que se tudo for como esperado não será magia, será matemática. O tio do Miquel tenta contra-argumentar, no entanto, o reitor o impede e fala que nesse exame houve um milagre criado por um aluno. Já no local onde Luin está, seu colega o abraça parabenizando junto com outros colegas. O Luin fica sem graça por um momento. Outro colega pergunta ao Luin como ele fez tudo aquilo. O Luin desvia de todos com vergonha da situação e fica pensando que até ontem ele só era um homem solitário na academia. Saindo do local, ele avisa seu amigo Jason, que irá na frente. Enquanto se dirigia ao dormitório, ele pensa que apesar de todos estarem querendo falar com ele,
Ainda há pessoas que o odeiam, ao entrar dentro do quarto. Ele dá de cara com Miquel. Luin pergunta ao Miquel o que ele está fazendo. Miquel se vira e olha para o Luin e diz que ele não deve ficar orgulhoso, pois ele ainda é o lixo da academia. Luin, para provocá-lo, pergunta se ele não está envergonhado por perder para uma pessoa que ele menosprezou nos últimos 6 anos. Miquel, irritado, xinga o Luin e o agarra pela gola da camisa. Luin segura a mão do Miquel e a agarra e a puxa, forçadamente, o fazendo soltar. Miquel fica sem entender de onde vem tanta força. O Miquel, irritado, xinga o Luin e o agarra pela gola da camisa. Luin segura a mão do Miquel e a agarra e a puxa, forçadamente, o fazendo soltar. Miquel fica sem entender de onde vem tanta força. O protagonista fala que eles têm que se graduar com segurança por isso, caso ele queira tanto derrotá-lo. O convida para uma luta justa no campo de combate, 1 contra 1. O protagonista solta a mão do Miquel. Este, irritado, pergunta se ele acha se está qualificado para competir contra ele. O protagonista responde que somente há uma maneira de saber, que é durante a luta. Miquel, antes de sair do quarto, mas de ir embora, diz que para o protagonista que ele não pode falhar durante o próximo exame. Miquel, enquanto se dirige para o seu dormitório, fica pensando quão arrogante o protagonista se tornou. Ele puxa sua mão do bolso e percebe que talvez o protagonista não seja um mago, pois a sua mão está doendo muito, somente com um aperto de mão do protagonista. Já em outro local, todos olham a estátua do segundo exame prático que a medição de poder mágico nos é explicado. Que essa estátua é um tesouro da academia, é um artefato raro do qual somente alguns poucos do continente inteiro podem usar. Ela é chamada de Ogro Ancião Kindram. É contado que há 500 anos atrás o Hugo Kindram foi transformado em um artefato enquanto o ogro estava vivo pelo arquimago Freud. Após ser transformado em estátua, Kindram absorve a mana do mago e age como um medidor mágico. O protagonista conversa com seu amigo Jason. Luin pergunta ao seu amigo Jason se eles têm que atingir a estátua. Ele confirma contudo. Jason fala que o ogro é famoso por dar notas baixas aos magos, pois odeia eles. Por causa disso, uma nota maior que 20 é considerada bastante alta na academia. Um aluno se prepara para desferir um golpe mágico, e lança a sua habilidade, chamada de Tempestade de Relâmpagos, na estátua. Esta recebe o golpe sem dificuldades, então manda o mago sair de perto, lhe dando um ponto. Enquanto fala que ele deveria deixar de praticar magia, assim Kindram chamam mais um para fazer o teste. Uma garota lança uma bola de gelo na estátua. Esta gosta do golpe e diz à garota que certamente se lembrará dela. A garota, ao ouvir isso, fica feliz. Porém, a estátua desdenha, a chamando de pedaço de lixo, e diz que ela somente vale 2 pontos. A garota chora dizendo que fez o seu melhor. Porém, estátua brinca e não liga para o que ela sente. Dessa forma, mais e mais testes vão sendo feitos. Após vários testes, a vez de Miquel chega. Ele, usando todo o poder que tem, lança um forte ataque na estátua. Porém, ela fala que está desapontado com ele, pois de todos os magos da família dele, ele foi o pior. Então pergunta se ele é filho de Josh. O Miquel confirma e diz ter orgulho de ser filho de Josh Gary Hill. A estátua ri enquanto pergunta se ele realmente tem orgulho de ser filho desta pessoa. Depois, para ela, o pai dele somente era um idiota que chorava e implorava por mais alguns pontos, então diz que ele é menos talentoso que o seu pai. Então, lhe dá 27 pontos. Miquel, irritado, xinga um ogro, e quando pergunta como que ele pode falar isso, o instrutor chama o Luin para fazer o teste. O protagonista olha para a estátua enquanto pensa que está nervoso por algum motivo, porém, promete fazer o seu melhor. Ele invoca suas chamas nas mãos. Então se apresenta para o ogro, dizendo que seu nome é Luin Ardell. O ogro vê chamas na mão do protagonista, diz que essa é a primeira vez que vê alguém desse tipo. Porém, não se importa muito, porque para ele somente é só mais um. As chamas nas mãos do protagonista fica cada vez mais intensa. Um dos alunos percebe a habilidade que o protagonista está usando e diz que é uma explosão de chamas. Todos ficam surpresos,
pois essa é uma magia de quarta classe e ficam se perguntando como isso é possível. O ogro fica sério, sem entender o que está acontecendo, pois o protagonista está em uma posição estranha para atacar. O protagonista não responde, simplesmente salta, chegando perto do ogro e desferindo um forte chute. O professor, ao ver o chute do protagonista imbuído com fogo, fica sem acreditar no que ele fez, então se pergunta se é possível mover a magia das mãos diretos para seus pés e ainda explodir. Seus colegas de classe ficam sem entender, perguntando se ele realmente consegue usar uma magia de quarta classe. Todos seus colegas de classe perguntam se o protagonista é um mago de quinta classe. O ogro fica calado por um momento. O protagonista, ao ver a reação dele, fica se perguntando o que aconteceu. Com um olhar sério, olha para o protagonista e pergunta quem ele é. Luin se desculpa e diz novamente seu nome. O ogro pergunta se ele realmente é o Draka, o destruidor de mundos. Luin, ao escutar o nome do Draka, fica sem reação, se perguntando como que o ogro conhece o Draka. O ogro, com um olhar sério, diz ao protagonista que estava esperando por ele a reencarnação de Draka. Todos ficam se perguntando quem é esse tal de Draka. O protagonista fica pensativo ao escutar isso, pois procurou informações sobre o Draka em toda a biblioteca nos últimos 2 meses, pesquisou em todos os lugares a respeito do Draka, porém, não encontrou nada. Assim pergunta o ogro se ele é um familiar do Draka. Este responde que sim. Então, pergunta se ele pode lhe contar sobre o Draka. Por um momento o ogro fica calado. Então, diz que não esperava encontrar a reencarnação do Draka na academia. O protagonista fica sem entender por que está falando de reencarnação e se pergunta o que isso significa. O ogro pergunta novamente como o protagonista se chama. Ele diz que se chama Luin Ardell. Ao ouvir o nome do protagonista, o ogro fala que se lembrará do seu nome. O professor entra na conversa e pergunta ao ogro se ele pode contar a pontuação do Luin antes de ele ir embora. Este diz que há muitos ouvidos no local, por isso contará depois, porque a magia que o Luin usou não é algo que ele possa julgar. Assim, o ogro encerra a avaliação, mandando todos irem embora. O professor pergunta o porquê, pois de acordo com as regras da escola que ele deve promover uma avaliação para a academia, não importa o que aconteça, esse é um contrato que deve ser mantido, diz o professor. O ogro fica irritado, perguntando quem ele é para lhe dar ordens, pois ele é um ser que tem dado notas por vários anos. O professor fica com medo e pede desculpas e tenta contra... Então, o ogro pergunta ao protagonista se ele quer 0 ou 100 pontos, o chamando de pequeno destruidor de mundos. O protagonista fica surpreso ao ouvir isso, então diz que certamente vai querer os 100 pontos. Já em outro local, alguns alunos comentam sobre o que aconteceu com o ogro, dizendo que ele deu 100 pontos ao Luin. O professor Riddell vai até o Luin dizendo que ele causou um grande incidente na academia de magia. O protagonista pergunta ao professor o que está fazendo no local. Este fala que recebeu as notícias que o ogro lhe deu 100 pontos e isso chegou ao escritório do reitor. Por isso, o reitor decidiu recompensá-lo por ouvir que ele ganhou 100 pontos. Assim, o professor entrega um pergaminho que lhe dá permissão para entrar na sala de artefato da Academia Mágica. O professor lhe diz para segui-lo, assim em outro local. Ao chegar em uma porta, eles descem a escadaria, chegando a um lugar proibido na Academia Mágica. O protagonista se pergunta por que o professor levou para um lugar como esse, pois é um lugar proibido. Eles param em frente a uma porta. O professor explica que é a entrada da sala de artefato. Então diz ao protagonista que ele terá que seguir adiante sozinho. O protagonista pergunta se ele realmente pode ir sozinho lá para dentro. O professor confirma dizendo que esperará do lado de fora. O Luin abre a porta enquanto pensa que é seguro, já que é uma recompensa. Ao adentrar no local, ele fica surpreso ao ver a sala de artefatos e pensa que somente ouviu falar dessas coisas que estão dentro do armazém. Enquanto prestava atenção em algumas coisas, ele escuta alguém falando com ele, dizendo que ele parece perdido. O protagonista se vira perguntando: quem é? Nessa, o ogro Kendron aparece. Este lhe fala que ele realmente não sabe o próprio valor. Ao vê-lo, se pergunta o que o Kendron está fazendo no local. Depois, ogro é somente uma estátua. O ogro, percebendo a surpresa dele, e esse é o único lugar que ele tem permissão para usar seu verdadeiro corpo. O protagonista pergunta o que ele quis falar sobre não saber o próprio valor. Este diz que ele não sabe nada sobre o próprio valor, pois ele está usando o artefato jogador do Draka. O protagonista fica muito surpreso ao ouvir isso.
O ogro pergunta como ele conseguiu o artefato do jogador e como ele conheceu o Draka. Ele fala que também está curioso para saber quem é o Draka. O ogro fica em silêncio por um momento. Então, explica que Draka era um ser que queria se tornar um deus. Ele revela que um dia o Draka veio visitar a tribo Pico do Céu, da qual fazia parte. Ele revela que o Draka era feio e pequeno, porém, tinha um grande poder que nem mesmo a sua tribo conseguia superar mesmo com uma quantidade grande de guerreiros. Ainda revela que o Draka, com o passar do tempo, ficava cada vez mais forte. Após um tempo na tribo, todos começaram a respeitá-lo como se fosse um próprio membro da tribo. Kangron revela que o Draka o ensinou seu idioma e sua magia por quase 100 anos. O protagonista, ao ouvir isso, pergunta, como que um humano pode viver por 100 anos? O ogro responde que para um humano é impossível, porém, para Draka não era porque ele não era um ser humano. Assim, revela que a verdadeira identidade do Draka era um dragão chamado Dracagonia. O protagonista, ao ouvir isso, pensa que isso é uma coisa inacreditável, que um dragão realmente possa existir. Assim, pergunta o ogro se isso realmente é verdade. E se confirma e pergunta ao protagonista se ele não sabia que dragões é que são a verdadeira origem da magia. O protagonista para um pouco e fica pensando que realmente já ouviu falar sobre isso, porém, pensou que somente era uma lenda. No entanto, o ogro revela que o Draka não podia usar magia. O ogro conta que, assim como o protagonista, o Draka não conseguiu usar magia por isso, assim como ele, criou uma técnica que usava os pés e as mãos para lutar. O protagonista, após pensar um pouco, fala que agora entende. O ogro revela que, apesar de ter uma força inigualável, o Draka não estava satisfeito. Por causa disso, ele expandiu seu poder infinitamente, que no final o levou a destruir tudo e destruir a si mesmo. O protagonista, ao ver isto, fica pensativo, pensando como que ele pode destruir tudo. Nessa hora, o sistema informa que ele conseguiu uma conquista chamada Encontrando Pistas sobre o Draka e lhe dá um título chamado Amigos dos Ogros e a habilidade Fúria dos Ogros. O protagonista, ao ver-o, fica pensativo. Do nada o sistema também informa que ele ganhou Strang, a encarnação do poder. Ele segura a encarnação do poder em suas mãos e fica se perguntando, o que é isso? O ogro vê que ele ganhou algumas recompensas da missão. O protagonista logo lhe pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o que é isso. Este diz que sim e pede para dar uma olhada. Ele reconhece a orbe. Ele diz que é uma encarnação em vez de um item e diz que a encarnação sempre foi próximo do Draka, por isso, não teria como não a reconhecer. Assim, revela que a encarnação é uma pessoa. Apesar de ser chamado de espírito, fala que esse espírito é diferente dos espíritos comuns, pois todo dia ele pedia um poder infinito ao Draka por mais que este lhe desse poder todo dia. O espírito nunca ficava satisfeito. O espírito também prometia um poder infinito ao seu portador. O protagonista, ao ouvir tudo isso, pergunta se realmente uma entidade nascerá da pedra em sua mão. O ogro confirma e diz que ele não precisa se preocupar, pois a encarnação acontecerá neste exato momento. Nessa hora, o cristal começa a rachar. Um ser sai da orbe e o protagonista se confunde com um pequeno urso. O ser, vendo que o protagonista o chamou de urso, fica irritado, mandando parar de lhe comparar com seres de tão baixo nível. O protagonista fica surpreso em ver um urso falando. Este fica ainda mais irritado e pergunta se o protagonista não está ouvindo direito. Por isso, pergunta como que ele pode o chamar de urso e diz que não é um urso. O protagonista se aproxima dele e pergunta o que ele é. Este diz que é uma encarnação e pode se transformar no que ele quiser. Assim, diz que irá mostrar o poder que detém, porém, ao tentar fazer alguma coisa, não consegue, pois sua fonte de poder está esgotada. O protagonista fica sem entender o que os está tentando fazer. Este diz que não consegue fazer nada, pois não comeu nada e está de estômago vazio, então pede ao Lun que lhe dê alguma coisa para comer. O protagonista conta que não há nenhuma comida no local e também não sabe o que ele come. Este fica insatisfeito e pergunta, por que o seu mestre desta vez é tão fraco? O urso fica irritado, dizendo que irá dormir e que somente deve ser acordado quando for a hora do jantar. Esse urso é bem folgado. O protagonista não entende nada e fica confuso. O ogro fica rindo de toda a situação e fala que já fazendo há mais de 1000 anos que viu a personalidade da encarnação. O ogro conta que ao ver o protagonista com a encarnação, lhe faz lembrar dos tempos antigos.
Assim pergunta ao protagonista o que ele irá fazer. Luin, sem entender, pergunta sobre o que ele está falando. O ogro explica que agora que ele tem a encarnação, irá ficar cada vez mais forte. Então lhe avisa que esse poder pode tanto levá-lo para o caminho certo ou pode acabar o consumindo. Por isso, refaz a pergunta, perguntando o que ele fará. Ele pensa um pouco, então diz que a razão pela qual queria poder era para proteger as pessoas dos demônios, que estão no continente. Também fala que quer engrandecer o nome de sua família e para proclamar seu nome a todos aqueles que um dia o desprezaram. Após rever toda a sua convicção, ele sorri, então diz que irá viver através de sua própria determinação para o seu povo, família e para si mesmo. Cangron, ao ouvir isso, fala que não é nada mal e fala que esperará o futuro que ele trará. Após tudo isso, em outro dia, no campo de treinamento, o protagonista revela que recebeu uma missão e que uma coisa mudou. Assim explica que agora sua missão é alimentar a encarnação. Dessa forma chama a encarnação para comer. Esta fica feliz em ouvir que tem comida. Então, salta da perna do protagonista para o seu ombro. Luin invoca suas chamas e o espírito começa a sugá-las. Após um tempo sugando as chamas, este fica satisfeito. O protagonista conta que a comida que o espírito falou nada mais é que o seu poder. Assim, é mostrado que o espírito é a essência da força. Também é mostrado que a taxa de crescimento do espírito também é compartilhada com seu companheiro. O protagonista pergunta ao espírito se ele realmente ganhará força toda vez que este fica mais forte. O espírito responde dizendo que antes de ser selado, tinha uma força de 31 estrelas. O protagonista explica que cada estrela equivale a 100 pontos de força, então fica surpreso em ouvir que o espírito tinha 31 estrelas antes de ser selado. Luin, ao ouvir o tamanho da força que o Draka tinha, pergunta como que este conseguiu tanto poder. Ainda pergunta se tem alguma maneira de eles ganharem força além das missões. O espírito, ao ouvir isso, fica feliz em ver o interesse do protagonista. Este, vendo que o protagonista está muito interessado em ficar mais forte, tenta fazer-o servi-lo. Porém, o protagonista, irritado, fala que caso este não queira passar fome é melhor ele contar tudo o que sabe. O espírito, vendo que não conseguirá se aproveitar do protagonista, fala que irá lhe contar tudo. Assim, explica que há várias maneiras de ficar mais forte, então dá o exemplo de tentar as missões de maior dificuldade para ganhar maiores recompensas, ou construir itens que dão força, ou encontrar um artefato que lhe dê mais poder. Ou pode ferver o tendão de um ogro para fazer um elixir. Mas fala que nenhum desses métodos é bom para o protagonista. Ele pergunta o porquê, pois há muitos modos de conseguir força. O espírito fala que para fazer essas coisas, ele precisa pelo menos de 1000 de força. Então, diz ao protagonista que o corpo dele não é capaz de aguentar tamanho poder, pois o corpo dele é como de um bebê recém-nascido. E caso ele tente alguns desses métodos somente, o prejudicará. O protagonista, ao ouvir tudo isso, percebe que somente está no começo, então coloca uma meta para si mesmo de conseguir pelo menos 1000 de força. Após o protagonista perceber tudo isso, ele diz que continuou treinando dia após dia e conseguiu aumentar sua força para 930. Fala que após sua força chegar a 930, o dia do terceiro exame de combate real chegou. No dia do exame, o espírito pergunta se este é o dia que ele falou que terá um exame de combate real. O protagonista confirma. Então, explica no exame. Normalmente, os magos atacam da linha de trás, então tem uma pequena possibilidade dos feitiços atingirem os próprios aliados no calor da batalha. Também explica que esse exame é feito para testar as habilidades de gerenciamento de risco de um mago. Então é mostrado Jason, um amigo do protagonista, fazendo seu exame, e este lança um feitiço, porém atinge os próprios aliados, que o faz ser desqualificado. O protagonista também explica que o exame dura 10 dias e nele você precisará enfrentar diferentes tipos de monstros baseado nas pontuações que o aluno tem. O protagonista revela que há 13 alunos com uma alta pontuação. Ele revela que esse é o último dia de exame, por isso, todos estão curiosos para saber que tipo de monstro aparecerá. Nessa hora, alguns alunos escutam um forte barulho. Dessa forma, um orc é colocado para os 13 melhores alunos fazerem a prova. Os alunos, ao verem um monstro desse nível, ficam com medo, porém, o professor Riddell os exorta dizendo que todos são magos, por isso sempre têm que se manter racionais.
Ainda diz que eles devem considerar esse teste como um combate real e os aconselha a darem o máximo de si. Os alunos, ao ouvirem o que o professor disse, criam coragem. Após isso, o aluno que irá fazer o teste primeiro é o Miquel. O orc parte para cima dos cavaleiros que estão para proteger o mago. Miquel prepara sua magia e a lança chamando de flecha de gelo. O orc, sendo mais rápido, salta e vai em direção ao Miquel. O professor vem da situação, o pede para desviar. No entanto, ele trava com medo e diz que seu corpo não consegue se mexer. Vendo o que acontecerá, o professor conjura um feitiço prendendo o orc, antes dele conseguir chegar até o Miquel. Enquanto o Miquel olha assustado para o orc, o professor diz seu nome dizendo que ele está reprovado no exame. O tio do Miquel, ao ver que ele foi reprovado, fica frustrado, então fala com o reitor perguntando se não é melhor o exame deste ano acabar e se pergunta o que o professor quer dizer. Este fala que o próximo a ser testado será o Luin. Então, diz que não é justo colocar um aluno que teve uma nota tão alta para fazer o mesmo teste que os outros. O reitor, ao escutar o que o professor disse, fala que entende o ponto, porém diz que não há outro monstro preparado para esse tipo de teste. O tio do Miquel diz que é assim um monstro. Então, relembra ao reitor que os cavaleiros não trouxeram somente um orc, mas também trouxeram um ogro. O professor fala que usar um ogro realmente é perigoso para fazer o teste, porém diz que há o professor Ridel e os cavaleiros na frente. O reitor, ao ouvir isso, concorda, permitindo, ainda diz que está curioso para saber o que o Luin é capaz. Já em outro local e contra o protagonista se dirigia ao teste. O professor Ridel o espera e, ao vê-lo, chama. O Luin o reconhece. O professor fala que tem algo a contar ao protagonista antes de ir fazer o exame e diz que o teste dele será mais difícil do que o dos outros. O protagonista pergunta o porquê. Este fala que a academia espera muito dele. Por causa disso, alguns professores disseram que é injusto colocar um monstro que os outros alunos enfrentaram para um aluno que tem a maior nota da instituição, então propuseram colocar um ogro para ele enfrentar. O protagonista, ao ouvir isso, fica extremamente surpreso. O espírito fica surpreso em saber que o primeiro oponente do protagonista será um ogro. Já na arena de teste, o ogro está acorrentado por correntes, por isso está extremamente irritado. Jason, o amigo do protagonista, pergunta ao seu capitão de time que tipo de monstro é aquele e este lhe diz que é um ogro. Ao saber a gravidade do teste, fica preocupado se o Luin conseguirá passar. O cavaleiro que protege os alunos durante o teste segura sua espada e olha atentamente para o ogro e fica preocupado se isso realmente é necessário. Então se pergunta, quão forte é o aluno que enfrentará esse tipo de monstro? Dessa forma é explicado que um ogro é muito mais forte que um orc, pois estes podem arrancar a espinha ou crânio de uma pessoa com um único golpe. O cavaleiro, sabendo disso, pergunta ao professor se isso realmente é necessário. Este diz que tem certeza, pois isso é ordem do reitor. O cavaleiro ri dizendo que há realmente pessoas que colocam a vida em risco nos testes da Academia de Magia. O protagonista entra na arena e diz que realmente irá colocar sua vida em risco. O cavaleiro percebe a presença do protagonista e pergunta se é ele o candidato. O protagonista diz que sim e diz que seu nome é Luin Ardell e que fará o exame. Este, ao olhar melhor o protagonista, fica pensando, como que um garoto como esse pode lutar com um ogro? O protagonista ignora o cavaleiro e passa por ele. O cavaleiro diz ao protagonista que ele está indo para um caminho errado, logo pergunta o que ele está fazendo. O protagonista responde que está se preparando para o exame. O cavaleiro diz que os magos ficam na linha de trás, na retaguarda. O protagonista contesta dizendo que irá lutar na linha de frente. O cavaleiro fica surpreso, perguntando, como isso é possível? O protagonista, com olhar afiado, diz que o seu tipo de feitiço é diferente dos outros magos. O cavaleiro alerta dizendo que, caso ele fique na linha de frente, não conseguirá protegê-lo. Ainda diz que um ogro é diferente de um orc. O protagonista diz que sabe. O cavaleiro fica em silêncio por um pouco de tempo e pergunta se ele realmente está disposto a arriscar sua própria vida para fazer o teste. O protagonista joga sua capa para trás, então, diz que está desesperado e avança em direção ao orc enquanto o cavaleiro o observa em silêncio. O professor Ridel manda o protagonista se preparar, pois seu exame começará em breve. Então, solta as correntes do ogro. Este parte para cima dos cavaleiros, porém,
O protagonista é mais rápido e também parte para cima do ogro. O cavaleiro-chefe pergunta o que o protagonista está fazendo e o manda parar. O protagonista, enquanto avança, invoca suas chamas nas mãos. O ogro aperta seu punho e desfere um soco na direção do protagonista. Ele também desfere um soco com sua habilidade Bola de Fogo. Os cavaleiros, ao verem a cena, ficam extremamente surpresos em verem um mago usando um feitiço de curto alcance. Nessa hora, uma grande explosão acontece cobrindo o local do exame de fumaça. O chefe dos cavaleiros, ao ver que um aluno foi para cima de um ogro para lutar contra espera que este tenha morrido. Porém, depois da poeira ir sumindo e este vê que o protagonista está vivo e fica pensando, como isso é possível? O professor vê o Luin de pé, então dá um sorriso por ver a força do seu aluno. Ficando satisfeito em ver que seu aluno evoluiu muito, o chefe dos cavaleiros vai até Luin e coloca sua mão em seus ombros e chama sua atenção, dizendo que ele não pode fazer esse tipo de coisa, pois certamente quase morreu na batalha. O protagonista se desculpa, então pergunta ao chefe dos cavaleiros se ele teria o deixado avançar caso contasse o que viria a fazer. O chefe dos cavaleiros fica extremamente surpreso. O Luin diz que não tem tempo para conversar, pois o ogro ainda está vivo e bastante furioso. O cavaleiro, ao ver que o ogro está vivo, diz ao protagonista que ele fique um pouco para trás, pois por mais que ele seja forte, é muito perigoso lutar com o ogro mano a mano. Então olha para o protagonista e diz que ele deve ficar quieto e deixar os cavaleiros lidarem com a situação. O protagonista ignora e dá um passo à frente e diz que esse é o seu exame e ele não deve se intrometer. Gostei do protagonista, ele tem personalidade e quando tudo isso acontecia, o protagonista pensa consigo mesmo e que não sabe o que está sentindo, pois tem um ogro 5 vezes maior do que ele à sua frente e mesmo assim, não senti medo em avançar contra ele. Porém, diz que há 2 razões para tudo isso. Primeiro, é que o fizeram se sentir tão corajoso e a segunda razão é que uma de suas habilidades, o título que ganhou do ogro Kindron, lhe permite conversar com outros ogros. Por isso, consegue entender o que o ogro está gritando, então fala que se uma pessoa vê o outro assim enfurecido gritando pensará que este está furioso, porém na verdade, esse está assustado, pois está cercado por pessoas que não conhece e está acorrentado. Conta que também recebeu uma missão. Esta lhe pede para que ele lute contra o inimigo que não pode evitar e o subjugue, e caso faça isso receberá uma recompensa de 30 de força e ganhará a habilidade Olhos do Jogador. O protagonista fica empolgado, pois uma missão como essa lhe dará 3 vezes mais que uma missão que ele fazenda todo dia para ganhar 10 de força, então dá um salto e parte para cima sem hesitar dando mais um soco em direção ao ogro. Este também lhe dá um soco. Ao desferir um soco no ogro, ele consegue concluir mais um objetivo que a missão lhe deu, que é de atacar o inimigo primeiro. O protagonista olha para o ogro e diz que ainda não acabou. Este fica irritado e diz que certamente o matará. Assim, o ogro salta em direção ao protagonista para desferir mais um golpe, porém, o protagonista desvia. Enquanto desvia do golpe, o protagonista pensa que precisa procurar todos os pontos fracos do ogro, então, usa a habilidade Refração Temporal. Ficando muito mais rápido que antes, um dos cavaleiros, ao olhar isso, pergunta, como que um mago pode ser tão rápido? O protagonista diz que tem que se aproximar o máximo possível. Então, preparando uma habilidade em suas mãos, parte para cima do ogro e desfere um forte golpe em seu abdômen. Um dos cavaleiros fica impressionado ao ver que o protagonista fez e se pergunta, quem é ele, e o que ele é? Seus colegas de classe também ficam impressionados ao ver que o protagonista fez. Nesse momento, durante a luta, o protagonista segura um soco do ogro, o ogro desfere mais um soco, assim entra em uma luta de atrito com o protagonista. Os dois se encaram e empurram um ao outro para ver quem consegue ter mais força. O protagonista é mais rápido, então desfere uma joelhada no braço do ogro. O ogro, aproveitando a abertura, segura a perna do protagonista e o lança para longe. Luin, sendo muito habilidoso, consegue parar em segurança no chão. Porém, o ogro não dá abertura para ele se recompor. Na mesma hora, avança desferindo um forte soco contra o protagonista. No entanto, ele salta, conseguindo desviar do ataque e parar por detrás do ogro. O ogro olha para trás,
Porém o protagonista dá um salto na mesma hora indo em direção ao ogro, lhe dando um forte soco no rosto que o faz ser derrubado no chão. O protagonista cai por cima do ogro e para dar um fim a essa luta, usa a habilidade Fúria dos Ogros, deixando seu soco de chama muito mais forte. O ogro, ao ver tal habilidade, pergunta ao protagonista se ele é realmente um ser humano nesse momento. O protagonista o surpreende, falando na língua dele. O ogro, ao ouvir, pergunta ao protagonista se ele realmente entende sua língua. Lun confirma perguntando se o ogro também consegue entender. O ogro tenta falar algo, porém, essa hora o protagonista usa sua habilidade Explosão de Mana de Chamas, desferindo um forte golpe no rosto do ogro, por usar a habilidade Fúria dos Ogros. Ela começa a afetar a condição mental do protagonista, o deixando em fúria. Assim, ele começa a desferir vários socos na cabeça do ogro. Depois de desferir vários golpes, o protagonista se acalma mais e para de socar. O espírito, ao ver a luta do protagonista, fica surpreso, pois não acreditava que o Lúin fosse tão bom em usar as habilidades herdadas do Draka. Os colegas de classe ficam felizes ao verem Lúin derrotar o ogro. Por causa disso começam a torcer por ele e gritar o seu nome. O tio do Miquel fica com raiva em ver que o Lúin realmente conseguiu vencer o ogro. Assim, após a luta, os cavaleiros vão até o ogro verificar se ele ainda está vivo. O chefe dos cavaleiros vai até o protagonista e pergunta de onde ele aprendeu essas habilidades físicas e os feitiços. O protagonista diz que não aprendeu com ninguém. Com um olhar sério, um dos cavaleiros também pergunta se ele aprendeu sozinho essa habilidade. O Lúin, com olhar sério, confirma. Logo, pergunta ao seu professor qual foi o resultado do exame e este por um momento fica calado. Então diz que não achava que o Lúin conseguiria derrotar o ogro, porém fala que ele sempre está superando as suas expectativas. Assim, confirma que ele conseguiu passar no teste. Na mesma hora, a missão que o sistema lhe deu é concluída, então lhe dá 30 de força e habilidade Olho do Jogador. O protagonista interessado em ver o que é essa habilidade Olho do Jogador abre a janela da habilidade. Ao ler, ele percebe que é uma habilidade passiva e que já está no seu máximo. A descrição da habilidade fala que ele conseguirá ver a natureza de tudo com apenas um olhar. Com a habilidade, ele também será capaz de coletar e digitalizar toda a informação e de sentir a furtividade de rastrear a invisibilidade dos seus oponentes. O seu espírito companheiro parabeniza o protagonista, dizendo que agora sim ele está se tornando um jogador de verdade. O protagonista pergunta ao espírito se ele conhece esta habilidade. Ele confirma, dizendo que é algo que só um jogador pode ter. Nessa hora, o sistema também informa que ele desbloqueou o minimapa. O protagonista abre o minimapa. O espírito explica que com o minimapa ele conseguirá ver 500 metros ao seu redor. Lúin fica sem acreditar, mas o sistema não lhe dá tempo nem sequer para desacreditar, pois informa que com o minimapa ele também poderá ver a janela de status do alvo que desejar. Todavia, fala que a informação dependerá do nível da pessoa a ser analisada. Após o sistema também informar isso, o espírito aconselha ao Lúin olhar a janela de status do ogro. O protagonista obedece usando a habilidade do jogador. Esta abre a janela de status do ogro, informando que ele é um ogro do ombro de lâmina. Um residente da Cordilheira da Tempestade que é conhecido por seus ombros de lâminas. O protagonista, para testar a habilidade, decide analisar o professor Ridel. Porém, a janela de status somente informa que ele é um mago de 6ª classe, lhe dizendo que ele não pode ler os status completo do professor. Depois do exame de combate real, muitos rumores se espalharam pela academia sobre o protagonista ter derrotado o ogro. Lúin e seu colega de quarto Jason conversam nos jardins da academia de magia. Jason pergunta como ele se sente por todos estarem falando dele agora. O protagonista fala que isso é muito novo para ele achar alguma coisa. Nessa hora, uma garota vem para perto do protagonista e pergunta se ele é o veterano Lúin. Outras 2 garotas também se aproximam e entregam um presente e se despedem com vergonha enquanto o protagonista as vê indo embora conversando uma com as outras. Com um olhar sério ele pergunta ao seu amigo Jason se ele quer comer o que as garotas trouxeram. Este fica muito irritado e dá uma bronca por ele estar sendo desrespeitoso com aquelas jovens garotas que vieram dar um almoço para ele. O protagonista fala que não entende o porquê ele está tão agitado, pois é somente um simples almoço.
O protagonista analisa a janela de status do seu amigo Jason. Esta lhe informa que ele é um mago de segunda classe e que tem um alto potencial. Enquanto seu amigo lhe dá um conselho sobre tratar melhor as mulheres, o protagonista pensa que durante todo esse tempo esteve analisando várias pessoas da instituição mágica, porém, somente o Mikhail e seu amigo Jason têm um alto potencial. Por isso, olha para ele seriamente e ele diz que ele só precisa trabalhar mais duro, pois no próximo exame tem certeza que ele conseguirá passar. Jason, sem entender, pergunta por que o protagonista está falando simpatizando com ele do nada. O protagonista fala que não está fazendo isso só porque ele é seu amigo, mas sim porque ele tem um alto potencial, então lhe diz que as suas habilidades são boas, por isso ele deve recuperar sua confiança e trabalhar mais pesado. Jason pergunta se isso é realmente verdade. O protagonista confirma dizendo que não está brincando, este fica animado dizendo que no seu próximo exame fará o melhor e ficará entre os 10 melhores da classe. Assim, após conversarem um pouco, ele volta para o seu dormitório. Jason pergunta no meio do caminho se ele está pronto, pois esse é o ano do grande festival. Dessa forma, é explicado que no 5º ano de todo mês, representantes de academias famosas se juntam em um festival mágico. Este é realizado para decidir quem é o melhor entre eles. Também em 8 anos a Olimpíada reúne todos os magos para determinar o melhor mago de todos, por isso quando os dois eventos se sobrepõem, é chamado de Grande Festival. É explicado também que o vencedor do Grande Festival e sua academia não só recebe uma grande quantidade de dinheiro como também vários privilégios. Por causa disso, há um limite para quantos alunos podem competir, dessa forma foi escolhido que um aluno por competição individual e 30 alunos para competições grupais. Assim, em um total dos 31 dos melhores da academia podem competir e aquele que participa durante a competição individual se torna o representante da academia. Já dentro do refeitório da academia Ignite, o Luin, Jason e outros colegas se perguntam, quem será o representante desse ano? Alguns falam que Luin será o representante deste ano, outros falam que Mikhail será de novo o representante. Jason fala que certamente será Luin o representante esse ano. Outro colega confirma já que ele foi o único que recebeu 100 pontos do Kingdom. Jason, lembra que Mikhail participou 4 vezes do Festival Mágico e sua performance não foi tão boa. Um dos colegas confirma dizendo que Mikhail ficou em 4º de 5 na competição individual. Por causa disso eles são chamados de últimos da academia que não podem nem competir individualmente nem em grupo. Então fala que o único jeito deles escaparem desse rótulo é com o Luin. Após falar isso ele pergunta ao Luin sua opinião. O protagonista responde que os exames não acabaram ainda para decidir quem será o representante. Pois aquele que participará do grande festival é aquele que tem melhores resultados nos exames do primeiro semestre e nas recomendações dos professores. Então